Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pela apresentação. E como o Carlos comentou, o tema de hoje, a gente vai tratar da umidade do solo, definir o que é a umidade do solo, apresentar alguns métodos de medição e algumas aplicações dessa característica do solo. Então, essa é a estrutura que a gente vai tentar utilizar na apresentação de hoje. A gente tem a água no solo, que pode ser caracterizada por duas variáveis, o potencial hídrico ou a umidade. O potencial hídrico é um assunto separado, que a gente dedica um seminário inteiro só para falar de potencial hídrico, e hoje o assunto realmente vai ser a umidade. A gente vai passar pela definição da umidade, a importância dela e tratar de alguns métodos para se medir a umidade no solo, que a gente dividiu em dois grupos, os métodos diretos de medição e os métodos indiretos. Então, quando a gente trata de água presente no solo, existem duas variáveis que podem caracterizá-la. A gente pode falar na quantidade de água presente nesse solo, que no caso seria a umidade do solo, e a gente também pode descrever essa água pela qualidade que ela apresenta, com uma variável intensiva, que seria o potencial hídrico. A umidade do solo, como a gente viu anteriormente, ela trata da quantidade de água, é uma variável quantitativa. E, ao tratar da quantidade de água no solo, a gente pode tratar dessa variável pelo volume de água presente no solo, ou então pela massa de água presente nesse solo. Quando a gente considera a quantidade de água presente no solo calculada com base na massa, a gente pega a massa de água e divide pela massa dos sólidos secos da nossa amostra. Já quando a gente fala da quantidade de água presente, mas em volume de água, nesse caso a gente pega o volume de água presente na amostra e divide pelo volume total. Nesse caso, ele também considera o volume ocupado pelo ar. No caso da massa, seria só a massa dos sólidos secos, mas como a gente trata de volume e o ar, ele ocupa um volume na nossa amostra, o volume preenchido pelo ar também deve ser considerado. Então, nesse exemplo do nosso slide, a gente tem uma amostra com 35% de umidade de água em volume. Ou seja, do volume total da nossa amostra, 35% desse volume é ocupado por água. Os outros 65% foram distribuídos em uma porcentagem ocupada pelo solo, pela parte mineral do solo, e uma outra parte ocupada pelo ar. A gente também pode chegar no volume de água baseado na massa de água. Porque como a gente viu na fórmula anterior, a gente pega o volume de água e divide pelo volume total da nossa amostra. Se a gente tem a massa de água presente nesse solo, a gente consegue, utilizando o valor de densidade de água, calcular o volume que essa massa de água representa. Nesse caso, para chegar no conteúdo de volume de água, nós precisaríamos também saber o volume total da nossa amostra. Isso normalmente a gente consegue utilizando um amostrador de volume conhecido, ou um anel de amostragem, ou até um que parece uma seringa como dessa foto. Duas observações importantes é que, por enquanto, os métodos de medições que a gente utiliza no campo, in situ,
eles conseguem medir o volume, a quantidade de água presente no solo na sua base de volume. Quando a gente quer a quantidade de água presente na base de massa, a gente utiliza métodos laboratoriais. E se a gente tem a massa de água presente nessa nossa amostra, para chegar no volume, a gente tem que saber também o volume total da nossa amostra. Então, no momento de coletar a amostra no campo, a gente tem que utilizar um recipiente de volume conhecido ou que possa ser calculado depois. Esse é um exemplo prático que a gente traz nesse slide, só para tentar diferenciar o que é a umidade do solo com o potencial hídrico desse solo. Eu gostaria até de pedir a participação das pessoas que estão nos assistindo para tentar definir essa diferença. Então aqui nós temos duas amostras de solo. À esquerda a gente tem uma amostra de solo com 25% de umidade de água, ou seja, 25% do volume dessa nossa amostra é preenchido por água. E no exemplo da direita, a gente tem um solo também com 10% de umidade de água. 10% do volume dessa amostra é ocupado por água. Se nós encostássemos uma amostra na outra, vocês acreditam que a água fluiria para que lado? Da amostra da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Lembrando que o da esquerda tem 25% de umidade e o da direita tem 10%. A gente vai colocar as opções na tela, se vocês puderem participar. Então nós temos, Fábio, nós temos 80% dos participantes que responderam, estão respondendo ainda. Dos que responderam até o momento, não vou dizer, senão vou influenciar o resultado. 86%. Ok, aparentemente a maioria respondeu. 85% dos que responderam que a amostra a água vai fluir da esquerda para a direita e 15% da direita para a esquerda. Ok, muito obrigado pela participação. E agora, se eu adicionasse informações a esse caso, a gente continua com duas amostras de solo, a mesma porcentagem de umidade. Na da esquerda a gente tem 25% e na da direita 10%. Só que nesse caso, a gente mediu também o potencial hídrico dessas amostras. Então, no da direita, que tem 10% de umidade, a gente conseguiu um valor de menos 25 kPa, quilopascal. Enquanto que o da esquerda, que tinha a maior quantidade de água em volume, ela apresentou um potencial hídrico mais baixo, mais negativo, de menos 1.300 kPa. Agora, com a apresentação dessas novas informações, eu gostaria de repetir a pergunta e ver se a opinião de vocês continua a mesma ou se ela muda. Se nós encostássemos essas duas amostras, a água fluiria de qual para qual? Muito bom. Então, a segunda pergunta está lançada. Nesse caso, a água fluirá da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? E só esclarecendo que basta clicar na própria tela para selecionar a opção. Alguns participantes responderam por escrito. Com o mouse, vai até lá e clica na sua opção.
Fábio, agora nós temos cerca de 80% dos participantes já responderam, ainda estão respondendo. Ok. Então, dessa vez, Fábio, somente 13% dos participantes selecionaram da esquerda para a direita e 87% selecionaram da direita para a esquerda. Eu agradeço novamente a participação de vocês e realmente a maioria acertou. Só para esclarecer, quando a gente tem todas essas informações, a gente percebe, a gente pode concluir que a água vai fluir da amostra da direita para a esquerda. Mesmo ela tendo uma quantidade em volume de água menor do que a da esquerda, essa amostra ela tem um potencial hídrico maior do que o da esquerda. E o movimento da água, o movimento passivo da água, ela sempre respeita o potencial hídrico. Ele sempre vai do local de maior potencial hídrico para o de menor potencial hídrico, independente da quantidade de água medida em volume. Só uma observação, a primeira pergunta que eu fiz, só baseado na umidade de água, ela não teria uma resposta correta. Na verdade, a gente não tinha, naquele momento, informações suficientes para concluir de qual a água ia para qual, ou até mesmo se tinha algum tipo de movimento, que elas poderiam também estar em equilíbrio. Então, a gente percebeu que o potencial hídrico é a característica que determina a direção e o fluxo da água nos sistemas, inclusive até mesmo a nível da planta. A transferência da água do solo para as raízes e até dentro das plantas. No entanto, a umidade ainda tem várias aplicações, ela é bastante importante para diversas aplicações. E aqui a gente pode citar que a umidade ela é importante para gerenciar sistemas de irrigação, fazer o cálculo de balanço hídrico de uma determinada área. Ela também pode ser utilizada como um parâmetro na hora de definir a agenda dos tratos culturais no solo, porque a umidade ela pode interferir no bom trabalho do solo ou não. Pode ser um fator limitante na hora de entrar com uma grade aradora, por exemplo. E também a umidade do solo pode ajudar os pesquisadores no monitoramento de desastres ambientais, principalmente no deslizamento causado por excesso de água. Esse é um outro exemplo prático que a gente traz para evidenciar essa importância da umidade. É uma fazenda que produz grama numa universidade dos Estados Unidos, em que eles queriam mostrar que não só o potencial hídrico é importante, mas só o potencial hídrico não oferece tanta informação para a gente como se nós tivéssemos também o valor da umidade. Nesse caso, esse primeiro gráfico mostra só o potencial hídrico medido na área. Então aqui a gente percebe que na maior parte do tempo esse solo ele tem uma boa disponibilidade de água, que em alguns pontos o potencial hídrico cai, ou seja, a água fica menos disponível para a planta utilizar. E nesses pontos poderia sim a planta apresentar algum tipo de estresse hídrico. Só que, só baseado no potencial hídrico, a gente não sabe se essa parte, por exemplo, que tem boa disponibilidade de água, se a gente está aplicando água em excesso. Por outro lado, se nós tivéssemos somente o valor de umidade, que é representado nesse gráfico, a gente tem sim um comportamento bem mais dinâmico ao longo do dia, só que a gente não sabe qual o valor ideal para se manter a umidade para aquela planta naquele local. Então, juntando essas duas informações, de potencial hídrico em roxo e de umidade em verde e em azul, a gente pode tirar mais conclusões. Por exemplo, aqui, nessa parte em que o potencial hídrico indicava uma boa disponibilidade de água, a gente tem variações de umidade que vão de 45% de água
até cerca de 17% de água. Aqui a água caiu a 17% de água e o potencial hídrico continuou indicando uma boa disponibilidade de água. E então foi possível concluir para essa área que mantendo a umidade em torno de 17, 18%, já era ideal para manter uma boa disponibilidade de água para a planta. E qualquer valor que a gente colocasse acima disso seria um desperdício de água. E essa é uma informação que a gente só consegue juntando essas duas variáveis, potencial hídrico e umidade. Então, agora que a gente definiu o que é a umidade e tentou diferenciar um pouco a qualitativa da quantitativa, nós vamos passar para algumas técnicas de medição da umidade em si. Que, como comentado anteriormente, a gente separou em dois grupos. Um grupo que é de medição direta e um de indireta. Quando a gente trata de medição direta, a gente está medindo a propriedade que a gente quer diretamente. No caso aqui, a gente está medindo a umidade diretamente. E é o mesmo exemplo, por exemplo, quando a gente mede comprimentos com a utilização de réguas ou a massa de algum objeto com uma balança. E também a gente vai apresentar alguns métodos indiretos que no caso a gente mede uma outra propriedade que é de fácil medição e por calibração a gente chega na que a gente quer, que é a umidade. Um exemplo disso seria a medição de temperatura pelo termômetro. A gente não mede a temperatura diretamente, mas a gente mede a expansão de um certo líquido dentro de uma escala graduada e por calibração a gente chega na temperatura. Então, dentro da medição direta, nós temos um método que é o método por diferença de massa. Então, nós pegamos uma amostra de solo e pesamos ele na maneira como vem do campo, com a umidade original. Depois a gente seca essa amostra em estufa e pesa de novo. Essa diferença de massa, a gente considera que é a massa que foi perdida por evaporação de água. Então a gente tem a quantidade de água em massa. Se a gente quiser transformar isso em volume, basta que a gente tenha um volume de amostra conhecido desde o início. A vantagem de se medir diretamente é que ela é simples de realizar e é uma medição direta. A gente está medindo a massa de água presente na amostra diretamente. E relativamente barato, porque a gente utiliza basicamente uma estufa e uma balança de precisão. Como desvantagens desse método, ele é um método destrutivo, ou seja, sempre que a gente tira uma amostra do campo para fazer esse teste, a gente não consegue reutilizar essa amostra. No próximo teste teria que pegar uma outra amostra para fazer esse estudo. E é um método que demanda um pouco de tempo e trabalho, porque a gente precisa tirar as amostras, pesar cada uma e esperar um tempo para secagem, 1 ou 2 dias, para depois tirar esse valor. E dentro das técnicas indiretas, nós vamos tratar daqueles que a gente não vai medir a umidade diretamente. A gente vai medir umas outras propriedades do solo e por calibração chegar no valor de água do solo. Antes disso, eu só queria lançar mais uma pergunta para vocês participantes, para entender um pouco mais da experiência de vocês com esse tipo de instrumento. Se vocês já têm alguma experiência, com qual instrumento. Ok, então está lançada a pergunta. Já utilizou sensores de umidade do solo? Quais? Então pode selecionar múltiplas escolhas. Sondas de nêutron, dupla agulha, TDR, FDR, ou a última opção, não, nunca utilizei nenhum desses.
Só esclarecendo a pergunta do participante, sim, pode selecionar múltiplas escolhas. Muito bem, Fábio. Nós temos cerca de 60% nunca utilizou nenhuma dos sensores listados. Cerca de 25% utilizaram o FDR, 30% o TDR e 6% cada das sondas de neutro e dupla agulha. Então a grande maioria nunca utilizou e metade do grupo se divide entre TDR e FDR. Obrigado pela participação. Realmente é um número bastante significativo de pessoas que conhecem agora um pouco mais dos sensores de teoria de elétrica, que se dividem entre FDR e TDR, e a gente vai comentar um pouco mais à frente sobre cada um desses métodos. Então, dentro dos métodos indiretos, a gente vai comentar 3 dos disponíveis no mercado, que são a sonda de nêutrons, a sonda de pulsos de calor e instrumentos que medem a permissividade dielétrica do solo. Dentro desse grupo a gente divide em FDR e TDR, que normalmente até são confundidos, as pessoas acreditam que são o mesmo, se tratam do mesmo instrumento, mas eles têm, apesar de utilizar a mesma teoria, eles têm métodos de medição diferentes. Então, primeiro, a gente vai falar da sonda de nêutrons, que que seria um instrumento da foto aqui. Então, ele tem basicamente 2 partes. Ele tem uma fonte radioativa nele e depois ele tem um detector de baixa energia. Então, a teoria dele é ter essa fonte radioativa sempre liberando nêutrons, que a gente chama de epitermais no solo, e esses nêutrons, no começo, eles têm uma alta energia. Então, a gente tem uma fonte aqui no solo que está liberando esses nêutrons, e à medida em que esses nêutrons interagem com átomos de hidrogênio do solo, eles são desacelerados. E é aí que entra o detector de baixa energia. Quando eles são desacelerados, eles passam a ser os nêutrons termais, e esse detector consegue detectar essa quantidade de nêutrons que perdeu energia. Como no solo a gente acredita que a maior parte dos átomos de hidrogênio são relacionáveis com o conteúdo de água, a gente consegue essa calibração. O número de nêutrons agora termais com a umidade do solo. E o volume que esse instrumento ele mede, ele varia de acordo com o estado do solo também. Se a gente tem um solo com menos água, esse volume de influência ele fica maior. À medida em que o solo ele é mais úmido, tem mais átomos de hidrogênio para interagir, o nosso volume de influência fica menor. Isso acontece porque o nêutron ele interage diferente com cada um dos átomos. Então, para ele diminuir, perder energia interagindo com o hidrogênio, ele necessita de muito menos colisões do que com os outros átomos presentes no solo. A maneira de utilizá-lo, normalmente a gente tem um tubo de acesso já instalado no campo. A gente chega no campo com o instrumento, baixa a sonda de nêutrons dentro dele, até a profundidade que a gente deseja, e tira a leitura. Como todos os métodos que a gente vai apresentar aqui, ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem de utilizar uma sonda de nêutrons é o volume de influência que ela apresenta. Ela apresenta um dos maiores volumes de influência de todas as opções que a gente vai mostrar. Como a gente viu anteriormente, ela é variável de acordo com a umidade do solo
mas fica em torno de 10 a 20 centímetros de raio. Com um único instrumento, a gente consegue ler em vários locais, basta ter um tubo de acesso em cada um dos pontos. É um método insensível à salinidade e temperatura, variação de temperatura, e ele é um método não destrutivo. A gente consegue depois voltar no mesmo ponto e medir a umidade do solo com o instrumento. Já como desvantagens, é um método de volume de influência variável, de acordo com a umidade. Como ele tem uma fonte radioativa, ele normalmente é um instrumento caro, pesado e requer uma certificação para ser manuseado. É um método também que precisa de uma calibração específica para cada tipo de solo. Ele não é muito bom para leituras na superfície, por causa do volume de influência dele. E é um método de leituras pontuais. A gente não consegue deixar no campo, até mesmo porque não pode deixar uma fonte radioativa sozinha no campo. O que a gente consegue é tirar leituras em diversos pontos e depois estudar esses valores de umidade. A gente não consegue deixar no campo medindo ao longo do tempo. O segundo método é o da dupla agulha, que utiliza pulsos de calor para medir a umidade do solo. Então, ele se baseia na teoria que a presença ou ausência de água no solo vai alterar a capacidade térmica desse solo. Então, ele tem duas agulhas. Uma agulha ela vai aquecer o solo e a outra vai medir a temperatura. E com base nesse ΔT de temperatura, do máximo aumento de temperatura que ele registrar, ele vai conseguir determinar a capacidade térmica desse solo e converter esse valor em umidade do solo. Então, o método de utilização dele é bastante simples, é só colocar essa sonda no solo e tirar a leitura. E depois utilizar um datalogger com capacidade para entender esse sinal de saída para transformar a propriedade térmica em umidade do solo. A vantagem é que ele consegue pegar pequenos volumes de influência, então se a gente precisa da umidade de um local bem pequeno, ou aqui a gente tem um exemplo de ao redor das sementes, é um instrumento que a gente consegue uma resolução melhor para esse tipo de estudo, mas como desvantagens, ele, por precisar desse volume, desse valor de ΔT, ele precisa de um datalogger muito sofisticado, e isso normalmente encarece o sistema. Ele também pode sofrer se no momento da leitura a gente tiver uma variação de temperatura, e é um instrumento frágil. Ele tem essa dupla agulha, e essa distância entre as duas agulhas é muito importante para o cálculo da umidade. Se a gente, na hora de inserir no solo, entortar uma dessas agulhas, o cálculo ele pode se distorcer também. E por último, a gente vai tratar dos instrumentos que se baseiam na teoria dielétrica, que medem a permissividade dielétrica dos materiais, que é a capacidade de um material de reter cargas elétricas. O importante desse slide para a gente guardar é que aqui a gente tem a escala da permissividade dielétrica de 1 a 80, e esses materiais, o ar, a matéria orgânica, a matéria mineral e até gelo, dependendo da região, eles têm valores de permissividade dielétrica nesse extremo da amplitude. Eles ficam bem baixo, de 1 a 7 de permissividade dielétrica. Enquanto que a água fica no outro extremo. Ela tem uma permissividade alta de 80. Só que quando a gente trata de solo, a gente não trata dos componentes isoladamente, e sim da mistura de todos esses componentes. E o volume presente de cada um deles faz diferença no cálculo da dielétrica total e, por consequência, da umidade. Por isso que, na prática, a gente tem essa amplitude de 1 a 80, mas no solo, normalmente, a gente fica
de 3 a 40, porque a dielétrica de cada um desses componentes interagem, elas fazem parte do cálculo, de maneira que a gente nunca vai encontrar um solo que seja totalmente água e vai ter uma dielétrica de 80. Então, à medida em que a gente vai acrescentando água, por ela ter uma dielétrica maior, ela vai influenciando na dielétrica total da soma dos componentes. E é assim que ele calcula a umidade do solo baseado na dielétrica. Essa é a equação que considera a dielétrica de cada um dos componentes multiplicado pelo volume na amostra de cada um deles. E a gente pode isolar a variável que a gente quer, que é a umidade do solo, e calculá-la baseado na dielétrica de cada um dos outros componentes pelo volume deles. Se a gente tem a dielétrica total, a gente pode calibrar esse sensor para dar o resultado em conteúdo de água. E a gente tem duas classes de instrumentos, de sensores, que medem a umidade baseado nessa teoria, que são os TDR e o FDR. O TDR, ele se baseia no domínio de tempo. Então, o que ele tem? Ele tem um gerador de pulsos ligado numa sonda, num sensor. Ele vai gerar esse pulso e vai mandar pelo cabo. Esse pulso vai passar pela sonda e parte dele vai retornar para o nosso gerador. E dois pontos para a gente são importantes. O ponto em que esse pulso chega no início da sonda, que ele vai nos dar uma certa reflexão, e o ponto que ele chega no final da sonda, que ele vai nos dar uma outra reflexão. Então, o pulso ele é gerado, parte dele vai se dissipar e parte dele vai retornar para o nosso gerador. E as diferentes curvas que a gente tem estão mostradas nesse gráfico. Por exemplo, a gente tem uma areia seca ao ar, em que esse L, a distância da primeira reflexão para a segunda, é menor. Em comparação, por exemplo, se a gente medir, colocar esse sensor dentro da água destilada. O ponto em que ele atinge o início da sonda e o ponto em que ele atinge o final da sonda. Ele vai calcular a dielétrica do meio baseado nesse tempo, do início para o final da sonda. A vantagem é que ele é relativamente insensível a diferenças texturais do solo. A saída, além de oferecer valores de umidade, se a gente souber interpretar, ela também nos dá informações de condutividade elétrica do solo. São instrumentos bastante precisos e podem ser utilizados com bastante precisão em solos cuja salinidade varia de baixa até moderada. Como desvantagens, esses sensores eles normalmente são caros, porque eles precisam de um datalogger mais específico. Eles não funcionam se a salinidade do meio estiver muito alta e são sensíveis à presença de ar ao redor dos sensores. Já o segundo grupo de FDR, eles formam um grande capacitor. Então ele tem um prato negativo e um positivo, que vai gerar um campo eletromagnético. Esse é um exemplo de campo gerado, eletromagnético, e o volume de influência é o volume em que esse campo ele vai ter ação no solo. Nesse caso aqui, desse sensor, em torno de 2 centímetros ao redor da sonda, é o alcance desse campo eletromagnético. E o que ele faz? Ele vai pegar o carregamento desse capacitor e vai calibrar ele para a gente ter o valor de umidade. Então, esse capacitor vai gerar uma certa carga, que vai nos devolver ou em forma de voltagem ou em forma de corrente elétrica. E por meio de calibração, com amostras em diferentes umidades, a gente cria a curva de calibração para transformar esse retorno em umidade. A vantagem do FDR é que ele tem um baixo custo, porque eles requerem instrumentos simples de leitura, não são muito sofisticados.
eles são de fácil instalação e utilização e consomem pouca energia. Como desvantagens, ele apresenta as mesmas desvantagens do TDR, que seria com relação à salinidade do solo e também a presença de bolsões de ar ao redor da sonda. Então, tanto no TDR quanto no FDR, o momento da instalação é bastante importante para a gente conseguir uma instalação boa e gerar dados bons. E agora a gente vai tratar de maneiras de se utilizar esses sensores. Todos eles, não somente os FDR e TDR, mas eles podem ser divididos em leituras pontuais e permanentes. Pontual é aquela que a gente utiliza o mesmo sensor em diferentes pontos. Então a gente chega num ponto, coloca o sensor, tira uma leitura, tira o sensor e vai para outro ponto. A vantagem de fazer isso é que a gente utiliza um único instrumento, então o método fica mais barato, só que ele requer mais mão de obra, porque uma pessoa teria que fazer essas leituras nos diferentes pontos. E uma outra desvantagem é que a gente tem leituras pontuais, a umidade naquele momento e não ao longo do dia, por exemplo. Já no método permanente, a gente coloca o sensor no solo, enterra ele e deixa lá sozinho, medindo a umidade de tempos em tempos. A maior vantagem desse método é que a gente tem o comportamento da umidade ao longo do dia, do mês, e não precisa de uma pessoa ficar tirando essas leituras, né, a cada momento. Só precisa que alguém vá lá e baixe esses dados de tempos em tempos. E como desvantagem, é um método que utiliza mais instrumentos. Em cada ponto de estudo, a gente precisa de um sistema para fazer essa geração de dados. E agora a gente vai trazer alguns exemplos só para, normalmente, evidenciar a importância de se medir a umidade do solo. Então, a gente trouxe alguns casos aqui rapidamente para mostrar que medir a umidade do solo é importante. Nesse caso de 2009, Van Yersel ele trabalhou com produção de hortênsias e em um período no estudo dele que durou cerca de 2 meses, percebeu-se uma economia de quase 80% na água utilizada. Então, nesse estudo, eles tinham alguns plots controle, no qual a irrigação era feita da maneira usual, ou seja, de tempos em tempos, e uns outros plots em que eles colocaram sensores de umidade e definiram: sempre que a umidade desse solo chegar abaixo de 20%, a gente vai aplicar uma certa quantidade de água. E esses plots com sensores de umidade economizaram mais de 80% da água, em comparação com as áreas em que a irrigação era da maneira usual, programada. Isso porque a irrigação, quando ela é programada por tempo, ela não contabiliza diferenças ao longo do dia, que a gente pode ter um dia mais quente, um dia mais frio, a umidade relativa do ar e até a incidência de luz. E a ideia no uso do sensor é basicamente essa. A gente só irriga quando o solo realmente indicar que está faltando água. Quando ele abaixar de um certo limiar que a gente define, ele pode ou manualmente ou automaticamente abrir a válvula de irrigação e fazer a irrigação. Outros estudos também mostram que o controle da irrigação permite que a gente não irrigue em excesso a nossa cultura. E isso pode diminuir problemas com doenças de raízes, que ocorreriam em solos mais encharcados. E também o excesso de água pode lixiviar os nutrientes. Todos os nutrientes que a gente coloca ali podem ser levados por esse excesso de água e acaba encarecendo o processo, porque a gente utiliza mais água do que o necessário e ainda perde parte dos nutrientes que aplicou. Só a exemplo, teve esse estudo de 2004, em que eles controlaram a irrigação com sensores TDR e comprovaram uma economia de água de 60% a 85% e
uma mesma porcentagem na redução da lixiviação do nitrogênio e do fósforo. E também confrontar aquela ideia de que quanto mais água eu coloco, maior o desenvolvimento da nossa planta. Esse foi um outro estudo feito com petúnias, em que eles definiram diferentes limiares de irrigação. Então, essa planta eu irrigo sempre que chegar a 5% de umidade, essa 10%, essa 15%, e eles perceberam que à medida em que esse limiar ia aumentando, a produção de matéria seca também ia aumentando. A gente percebe nas fotos aqui. Só que chega um momento, por exemplo, em torno dos 30%, em que, apesar de aumentar a quantidade de água, a planta ela continua com a mesma produção de matéria seca. Então, medir a umidade serve para a gente não só não limitar o crescimento da planta, mas também não perder água colocando mais do que o necessário. Então a gente encerra a apresentação de hoje só com um resuminho dos principais pontos discutidos hoje. A gente pôde perceber que a água no solo ela pode ser caracterizada ou quantitativamente ou qualitativamente. Se a gente for falar em quantidade, a gente utiliza a umidade. Se for na qualidade dessa água, em potencial hídrico. Cada uma delas tem a sua maneira de medir e as duas têm importâncias diferentes dependendo dos estudos. E também, se a gente juntar essas duas informações, sempre que possível, as conclusões elas têm maior base, maior fundamento. Dentro da umidade, existem métodos diretos, que é a medida da umidade pela diferença de peso, que é o método mais preciso porque a gente mede diretamente a quantidade de água que tem ali. Mas ele é um método trabalhoso e destrutivo. A gente não consegue um estudo ao longo do tempo. Já dentro dos métodos indiretos, aqueles que a gente mede uma outra propriedade e por calibração chega na umidade, a gente tem diferentes modelos no mercado e são variados tanto na teoria que eles utilizam, quanto nos métodos de instalação. Todos os apresentados aqui têm vantagens e desvantagens, e a gente sempre pega vários casos, várias dúvidas assim que as pessoas nos apresentam. Eu tenho uma área com tantos hectares e planto isso. Quantos sensores eu preciso utilizar para caracterizar essa minha área? E essa é uma pergunta que não tem uma resposta muito exata. Varia de caso a caso, então a gente precisa sentar e estudar principalmente a uniformidade dessa área, se a gente tem áreas mais sombreadas, mais expostas, a presença de diferentes plantas nessas áreas e principalmente também o intuito do estudo ou do projeto. E que a umidade do solo, a gente percebeu também que ela tem várias aplicações que vão além da parte de agricultura. Ela também tem aplicações na parte de meteorologia e de engenharia, de construções e também de desastres naturais. Eu gostaria de agradecer a presença e participação de todos hoje. Eu espero que tenham gostado. Aqui eu deixo os nossos contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, pode entrar em contato. E eu vou passar agora a palavra para o Carlos, para a gente começar o momento de perguntas e respostas.